Olá, pessoal, tudo bem? Giovana Campos aqui do Jornal Opção e hoje a gente está com um convidado muito especial que está à frente da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, Joel Santana, que está aqui para falar hoje sobre uma série de assuntos muito importantes, mas especialmente sobre o assunto do momento, terras raras. E hoje falar um pouquinho com os nossos telespectadores para explicar o que são essas terras raras, quais minérios que compõem esse grupo, por que Goiás tomou o centro das atenções do mundo aí nesses últimos meses. Explica pra gente, por Eu favor. vou começar do início, né? A gente, quando fomos convidados pelo governador Ronaldo Caiado para assumir a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço, a ex-Metago, ela faz parte da SIC. Então, é a Superintendência de Mineração, que corresponde a uma Secretaria de Minas e Energia, que é mais de Minas, né? Que é mais a mineração, que é a parte que nós cuidamos. Quando nós chegamos aqui, há quase 3 anos e meio atrás, existia um plano estadual de recursos minerais que era para fazer o que a Metago tinha feito nos últimos 20 anos depois do fechamento, e não existia mais uma estrutura que desse para o investidor o que Goiás tinha aprovado em recursos minerais. Então a gente desenvolveu um plano PERME e contratamos com recursos do Estado e parceria com a Sudeco mais de 2 milhões de reais. A Universidade Federal de Goiás fez um acordo com a SIC, onde a gente contratou os maiores pesquisadores do Brasil, que são especialistas em terras raras, em outros minérios também, que nós, não só terras raras, Goiás tem um solo rico, nós temos níquel, nós temos até cidades, Niquelândia, Barro Alto, Nióbio, que ali em Catalão tem uma das maiores minas, e a gente tem reservas de bauxita, outras reservas importantes também, que fazem parte do atual momento do mundo, que é essa transição energética. Porque esses minerais que Goiás possui, e a gente só tem 35% do solo estudado. Então, esse documento que ficou pronto o ano passado, que é o Plano Estadual de Recursos Minerais, onde o Estado de Goiás aprovou com os maiores pesquisadores e cientistas do Brasil, através de parcerias com o Ministério de Minas e Energia, o IBRAM, Brasmin, e também com o Sindicato de Mineração de Goiás do Distrito Federal, e junto com a nossa equipe técnica, que a gente herdou esse DNA da Metago, a gente recuperou esse plano e a gente fez a prospecção dos próximos 20 anos do que é a mineração no estado de Goiás. O documento está pronto para entregar para a sociedade, e o governador Ronaldo Caiado foi o primeiro governador, depois de 20 anos, que teve esse compromisso com a sociedade de resgatar a mineração. Agora, as terras raras, ela faz parte, hoje são 17 tipos de terras, elas são raras porque o nome já diz, ela existe em poucos lugares do mundo. A China era o maior produtor mundial, tanto é que a China ficou 20 anos estudando essas terras, e hoje ela substituiu o petróleo, que é o combustível, na China, as turbinas eólicas, que faz energia aí, fazer uma energia renovável, as placas solares e semicondutores, tomógrafos. Então a China hoje, ela transformou-se nessa potência porque ela tinha esse insumo, ela tinha essas reservas no seu território, e ela, como não tinha o combustível fóssil, que era o petróleo, ela foi desenvolvendo a tecnologia dessas terras. E aconteceu essa virada, né? Porque antigamente, quando você falava em produto chinês, todo mundo tinha preconceito, achava que o produto chinês era segunda categoria, que não tinha qualidade, mas os chineses, eles investiram muito em educação, como a Coreia do Sul também, e a educação transformou o país. Lá o governo paga para o jovem estudar, especializar, fazer mestrado, fazer doutorado, e hoje as empresas chinesas têm o maior número de PhDs na sua equipe técnica. Uma empresa tem, às vezes, mais de 12% a 15% dos funcionários trabalhando no chão de fábrica que são PhDs. Tanto é que a gente viu agora o Trump nessa questão dos estudantes, quando ele quis ali proibir em Harvard que os estudantes
estrangeiros estudassem, ele viu que mais da metade ali, mais de 200 mil chineses estudavam nos Estados Unidos, não só em Harvard, fazendo mestrado e doutorado. Então, isso por quê? Porque os chineses, como os coreanos da Coreia do Sul, investiu na educação. E investiu na educação e está colhendo agora o resultado da educação. E essas terras raras, que são 17 minerais, tem as terras raras leves e as terras raras pesadas. Qual é a diferença desses 17 minerais? Porque são 17 minerais, são nomes muito complicados para que a gente explique aqui, mas eu vou dar um exemplo do mineral que é a terra rara pesada, que foi descoberta depois da China. A maior mina que foi descoberta fora da China foi descoberta aqui em Nova Roma, que é o magneto, que é o ímã que puxa a energia para poder movimentar as turbinas eólicas, para movimentar os motores de carro, e serve para outras atividades, motores de navio, motores de trem, os trem-balas que funcionam na China e no Japão, tem componente de ímãs superpotentes e que é uma terra rara, e é mais rara do que as outras, porque a terra rara pesada ela é mais difícil de encontrar. Só foi encontrada até hoje na China, na Austrália, e a maior descoberta da maior mina foi descoberta aqui em Nova Roma, e isso já tem mais de 3 anos e 4 anos que essas pesquisas começaram, porque para você fazer o estudo do solo, o custo é muito alto, investido mais de 50 milhões de reais, tanto a Clara, que pesquisou ali na cidade de Nova Roma, como a Ápia, que pesquisou em Iporá e na região, quanto a empresa americana que pesquisou em Minas Sul. Só que os americanos não têm a tecnologia hoje que os chineses têm, porque uma coisa é o mineral ser extraído. A gente consegue extrair o mineral, tem aqui já empresas fazendo isso, como eu disse, o governador Ronaldo Caiado foi o primeiro governador que licenciou as terras raras na América do Sul. Há 3 anos a gente já exporta para a China, mas a empresa era americana. Quem investiu em Serra Verde foi os americanos. Investiram 600 milhões de dólares para poder fazer a mineração de terras raras em Minas Sul. Foi o que recuperou Minas Sul quando Minas Sul teve o problema com o amianto. E ali recuperou toda a atividade econômica, e isso já é exportado porque o americano não tinha a tecnologia de transformar a terra rara em produto final. O americano demora mais de 100 dias para fazer essa transformação, enquanto o chinês, 1 semana. Então é inviável economicamente o americano transformar essas terras raras em produto final, em motores, em turbinas, em tomógrafos, em chips, em placas solares. E com isso, a gente, aqui no estado de Goiás, como nós tínhamos e sempre tivemos uma parceria com a China, o governador Maguito Vilela, 25 anos atrás, já tinha feito uma cidade irmã, Hebei. Nós temos muitas empresas chinesas que vêm trabalhar com o estado de Goiás, tanto é que a gente conseguiu trazer a maior empresa da China, a Weichai, que fez uma joint venture em Itumbiara com a Stemac. A Stemac importava os motores para fazerem os geradores de óleo diesel, que são os geradores que a gente vê muito aí por conta da falta de energia que o Brasil tem, os geradores na porta de restaurantes, escolas, eventos. Aquele gerador ali tem um motor dentro que era importado da China, e a China comprou a maior empresa de motores, que é a Balduin francesa, e que fabrica motores até de navios. Quando eu procurei a secretária da Economia, Cristiane, em 2022, para que a gente pudesse alterar a legislação para poder trazer essa empresa, ao invés de trazer o motor pronto para Itumbiara, a gente fabricasse esse motor aqui, porque a gente tinha o benefício do Comex Produzir, que é um benefício que a GIOC dá para trazer o material importado e revender. E aí eu expliquei para ela, olha, Cristiane, vamos ver se a gente consegue adequar a legislação para, ao invés de trazer o motor pronto e não dar empregos melhores no estado, a gente fabricar o motor aqui. No começo ela ficou assim, Joel, você quer trazer a maior empresa da China para Goiás? Porque ela era uma executiva de multinacional, antes de ser secretária aqui, ela conhecia as multinacionais do mundo. Ela falou,
impossível, muito difícil você conseguir trazer. Eu falei, Cristiane, vamos lá em Itumbiara para você conhecer como é o processo. Aí o prefeito Johnny e o CEO da Estemac, o Valdo, nos recebeu. Quando ela viu que o motor chegava da China e era só uma alteração pequena, o governador Ronaldo Caiado sensibilizou através da aprovação dela, né, porque eu precisava da economia para mostrar que a alteração da lei não ia prejudicar, vamos dizer assim, não ia trazer prejuízos para os cofres públicos, até porque a gente estava no RRF, a gente não podia abrir mão de receita. Mas eu disse a ela, eles vão aumentar a receita. E a gente conseguiu, depois com a visita do governador Ronaldo Caiado à China, assinar o protocolo, e em 88 dias que o governador assinou o protocolo, tal a capacidade do governador e o respeito que o governador Ronaldo Caiado tem no Brasil e no mundo hoje, pelo seu bom governo, pela sua boa administração no Estado, onde a educação, em primeiro lugar, a saúde e a segurança melhor do Brasil, isso ajudou a Secretaria de Indústria e Comércio, porque quando você vai buscar uma empresa, elas querem o quê? Elas querem ir para o Estado seguro. E a Weichai estava no México com um problema de segurança, sendo assaltada quando saía os seus produtos da fábrica e estava querendo tirar a fábrica do México e trazer para o Brasil. E aí no Brasil a gente foi buscar e conseguimos levar para Itumbiara. Então os motores que são feitos ali em Itumbiara, as peças ainda vêm da China com esse ímã e com magneto. E agora eles estão na segunda etapa já, vão fabricar caminhões com motores elétricos. Então isso é uma transição que o mundo está passando, onde as terras raras são muito importantes, porque elas também servem até para a indústria bélica, a questão de mísseis, a questão de armas, armamento, e essa nova indústria precisa do insumo, e foi o que foi descoberto aqui em Goiás, e que a gente tem aqui o privilégio de ter mais de 4 minas já encontradas em apenas 35% do solo estudado. Quando a gente tiver um investimento, porque esses investimentos são investimentos multimilionários. Isso quem fez no estado de Goiás, anteriormente, através da Metago, foi os órgãos federais, para fazer o levantamento geológico do nosso solo, porque o solo que está embaixo da terra é o governo federal que dá a permissão para fazer os estudos. Então, essas terras raras que já foram encontradas, elas já têm a permissão do governo federal, de muitos anos atrás, de ser estudada. E o que a gente fez foi agilizar esse processo e fazer com que Goiás tivesse o primeiro laboratório, que estava no Chile, e a empresa trouxe aqui para a cidade de Aparecida, inaugurou agora no mês de maio, o laboratório que faz a extração da terra a produzir o mineral. Tirar da terra aquela terra rara, que é apenas 0,003%, então é uma mineração, vamos dizer assim, menos invasiva, com menos, vamos dizer, com menos problemas ambientais, porque ela devolve a terra para o local que ela foi extraída. E quando ela movimenta aquela terra, ela também remineraliza o solo. E hoje a gente tem com a Embrapa um programa dos remineralizadores, onde esses resíduos que sobravam da mineração, do nióbio e de outros minerais que não são considerados terras raras, mas também que podem servir como fertilizantes, eles foram feitos através de pesquisas como a empresa canadense Appia, a Landmine. Elas fizeram pesquisas com esses remineralizadores e elas chegaram a aumentar até 15% a produção de soja, de milho. Isso faz com que a gente tenha o uso mais consciente do nosso solo, porque a gente evita ali de fazer, como existe aí hoje, a guarda desses resíduos de uma forma que às vezes nem tão corretos eram antigamente, mas a legislação do Estado de Goiás, a secretária do Meio Ambiente é uma pessoa muito capacitada, é uma procuradora do IBAMA federal e já passou por vários órgãos estaduais e federais. Então, a Andréa Vulcanes, ela tem uma grande capacidade
de interpretar e, com a sua rigidez que ela implantou no sistema IP, mesmo sendo rígida, ela conseguiu sistematizar e fazer com que a secretaria desse celeridade, e hoje é uma das secretarias no Brasil que tem um programa mais moderno e que tem um programa onde a gente consegue fazer as licenças, mesmo dentro de uma, vamos dizer, uma legislação muito rígida, que é a legislação ambiental, a gente consegue dar as licenças de forma legal e de forma, vamos dizer assim, ambientalmente corretas, para que não fiquem as cicatrizes que as antigas mineradoras deixavam. Então, o que acontecia antigamente, as crateras, ou os lagos, ou os rejeitos, hoje as mineradoras elas não têm mais esse direito de deixar esses resíduos de forma incorreta. Então, a mineração que se faz em Goiás hoje, depois do governo Ronaldo Caiado, ela é feita da forma mais moderna que existe no mundo. Por quê? Teve uma boa secretária de Meio Ambiente, teve estudos que a gente fez na Secretaria de Indústria e Comércio com os melhores pesquisadores do Brasil. Então, a SEMAD e a SIC têm essa integração nesses 4 anos que a gente começou o projeto, e a gente tem essa sintonia aonde a gente caminha junto. E quando a secretária Andréa Vulcanes foi ao Chile e viu como era o formato que produzia terra rara, ela deu segurança jurídica para que as empresas trouxessem para o estado de Goiás o laboratório que transforma a terra pura em mineral. E esse mineral é vendido para a maioria, que eu disse para vocês, vão para a China, porque a China ela consegue fazer a transformação, a segunda etapa, que não é a mineração é a primeira etapa. A segunda etapa é a transformação desse mineral no produto acabado, em motores, turbinas. Então é isso que esses minerais, esses 17 minerais das terras raras são tão importantes e que hoje o mundo inteiro foi até moeda de troca do presidente Trump com a China, que a China fornecesse a tecnologia para transformar essas terras raras em produto final, e não em 100 dias, mas em tempo menor, porque o custo fica muito alto. Tanto é que a gente vê aí a Tesla compra todas as suas baterias. As baterias do Tesla é a Blade, que é uma bateria super moderna, que não pega fogo, né? A gente viu até no programa, acho que do Luciano Huck, ele furando as baterias Blade e ela não pega fogo, como muita gente aí tinha o preconceito, falava que as baterias dos carros híbridos e elétricos pegavam fogo, e na internet a gente tem muito fake news, porque isso eram antigas baterias, era antiga indústria. Hoje a modernidade, você vê o Tesla aí, que é o carro que iniciou esse processo nos Estados Unidos e que tem a tecnologia avançada, ela não tem a bateria custa 40% do carro. É por isso que o Tesla ainda tem um preço mais alto, nem no Brasil ele está, porque o custo é muito alto. E o chinês, eles conseguiram evoluir de uma certa forma que hoje, no mundo, o mundo todo precisa dessas terras raras para poder evoluir com as suas indústrias. Porque o que está acontecendo é que os chineses estão aumentando as suas vendas e o mundo todo está perdendo vendas. Só no setor automobilístico, são 200 milhões de pessoas que dependem do emprego no setor automobilístico mundial. E hoje o líder de mercado são os japoneses, a Toyota, a Honda, a Mitsubishi, e depois vem os coreanos, a Coreia do Sul, com a Hyundai, e eles precisam atualizar os seus produtos, e a terra rara é o insumo mais importante. Por isso que essa viagem do governador ao Japão foi uma viagem muito emblemática, porque quando nós chegamos no Japão para poder assinar um acordo com a Mitsubishi, que a Mitsubishi vai produzir carros aqui em Catalão para exportar para toda a América do Sul, quando a gente chegou no Ministério de Indústria, Economia e Mineração, que é o ministério que reúne esses 3 órgãos, o ministro, que no começo atendeu a gente assim muito rápido, quando o governador Ronaldo Caiado contou que ele tinha aqui já exportando terras raras há 3 anos e ele tinha as outras minas com maior potencial
de reserva de terras raras pesadas, o ministro japonês já marcou a visita aqui na segunda quinzena de agosto. Eles estão chegando aqui dia 27 para visita lá em Minas Sul, dia 28 no laboratório aqui em Aparecida, para ver exatamente se eles conseguem investir em parceria com as empresas multinacionais para que a gente possa, aí, o governador Ronaldo Caiado, com a sua competência administrativa, ver qual é o país que mais pode ajudar o Estado a transferir tecnologia para o Estado de Goiás. Então, essa tecnologia que as terras raras pode fazer com essa, vamos dizer assim, essa posição geopolítica do governador Ronaldo Caiado, ele pode aí fazer com que o governo japonês ou o governo americano, o mercado comum europeu também nos procurou, e também a China, que a gente possa fornecer as terras raras, mas que a gente tenha aqui também a indústria que pode verticalizar essas terras raras, produzir aqui os motores, que a gente já tem indústria automobilística, produzir aqui as turbinas eólicas, ou transferir também outros tipos de tecnologias, como data centers e outras tecnologias que Goiás, com inteligência artificial, que tem investimento aqui, que o governo fez na Universidade Federal em parceria, a gente avance, porque não adianta nada a gente ter essas estruturas se a gente não tiver os parceiros corretos para nos transferir essa tecnologia e dar melhores empregos e dar melhores também oportunidades aos goianos. O governador Ronaldo Caiado, sabendo disso, puxou para o seu gabinete essa posição política e muito importante, que é das terras raras, para receber os japoneses, para depois negociar ou com os japoneses ou com os americanos. Eu estive anteontem com o CEO mundial da Aclara e ele me disse que já tem propostas dos japoneses, 4 empresas japonesas, ele tem propostas de empresas americanas. O Trump fez a troca ali do tarifaço com a Rússia, pegando as terras raras da Ucrânia por 6 meses, fornecendo para os Estados Unidos, e com a China dessa transferência de tecnologia para transformar a terra rara em produto final. E Goiás pode fazer o mesmo. Goiás, lógico que a gente depende também do governo federal, porque o governo federal tem a política, mas a gente já tem as mineradoras aqui com contratos firmados com essas multinacionais. Então, isso que é a importância da terra rara. Quem estiver nos vendo, as terras raras são 17 tipos de minerais que podem fazer vários produtos que estão no nosso dia a dia. A placa solar, as turbinas que movimentam a eólica, que movimentam, aí, que geram energia. A gente pode tomógrafos, motores de carros, motores de barcos, motores de trens. Então, tudo que faz com que a mobilidade urbana despolua também na transição energética, e foi isso que a China fez. Hoje ela trocou 62% de todos os seus carros por combustão, por carros elétricos. O Brasil ainda não tem condições disso, porque a gente não tem energia suficiente, mas a gente tem os carros híbridos, que brevemente os motores que vão ser fabricados no Brasil serão flex, então serão híbridos a álcool, que são motores que são 100% limpos, que vão fazer com que o Brasil dê exemplo para o mundo, fazendo motores híbridos, e daqui 2 anos nenhuma empresa automobilística vai deixar de ter o carro híbrido, porque o carro híbrido chega até a fazer 40, 50 quilômetros com 1 litro de gasolina, e ele vai fazer o mesmo com o álcool, porque o álcool, com a tecnologia que os motores da China têm, ele vai utilizar a tecnologia para combustão, que o álcool não vai ter aquela perda que a gasolina, que faz para a gasolina ser 70% só da utilização. Então, o Brasil vai dar um grande avanço tecnológico utilizando o sistema híbrido a álcool. Então, vai ainda ajudar a economia goiana, porque nós somos o 2º estado do Brasil que mais tem usinas de álcool. Agora tem um grande investimento em uma outra usina que está vindo para Jataí, mais de 2 bilhões de reais. E tudo isso é o fortalecimento da economia goiana. Nós temos aí essa facilidade, e o mundo hoje ficou pequeno, da gente conversar com os países, conversar com os donos das empresas. É isso que a gente tem feito, eu, André Vulcanes e os outros secretários da Agricultura, da Fazenda, a SGG, o Adriano Rocha Lima. A gente tem conversado com todos os países
para que Goiás possa fazer parte dessa transição energética. Secretário, sobre essa parceria com a Andrea Vulcanes, o senhor comentou que todo esse processo foi acompanhado, né, titular da Secretaria de Meio Ambiente de Goiás. Eu queria saber sobre os impactos ao meio ambiente. Hoje, a Marina Silva falou sobre o PL da devastação, ficou conhecido assim, né, que flexibiliza ali o licenciamento ambiental, e alguns dispositivos são usados aqui em Goiás, é bem próximo essa lei, né? Então, eu queria saber, secretário, como que é possível, pensando em todo esse cenário que a gente vive hoje, a ministra Marina Silva falou sobre conciliar a economia, né, com a ecologia, para que não sejam inimigos, mas que caminhem juntos em prol da prosperidade do país. E essa fala dela eu achei muito interessante, porque realmente, às vezes, a gente percebe uma briga entre esses dois setores, Existe, né? E porque como explorar de forma ecologicamente sustentável esse mineral de terras raras? Olha, a exploração de terras raras é diferente da exploração de nióbio, de níquel, dos outros minerais, porque ele extrai muito pouco da terra, por isso que ela chama rara. É 0,003, ele devolve 99,97% da terra para onde ele foi retirado. Então, quer dizer que, além de ter um mineral com alto poder de transição energética e um mineral que pode enriquecer o estado de Goiás e os goianos, dar melhores empregos, a gente ainda vai devolver a terra. Vou dar um exemplo de Nova Roma. É uma cidade que tem 3.000 habitantes, 1.500 habitantes na zona rural, deve ter 4.500 habitantes. Se esse investimento for aprovado lá, eles vão dar 5.000 empregos. E a terra que lá não é tão produtiva, com essa, vamos dizer assim, com essa extração da terra rara, a terra sendo devolvida para dentro da onde ela foi extraída, ela vai ser devolvida remineralizada. Por quê? Porque foi extraído ali um mineral e outros minerais ficaram, que são os fertilizantes que podem ter uma agricultura mais forte naquela região. Então, veja para você ver o benefício que foi que a Andrea Vulcanes, que é ambientalista, respeitada nacionalmente, mundialmente, ela viu ali que a extração de terras raras, ela causa um mínimo dano ambiental. Então, isso, às vezes, tem um preconceito que a gente via de Serra Pelada, de Brumadinho, que o brasileiro tem essa experiência negativa com tudo isso, mas esse processo é diferente. Então, eu convido a todos que queiram conhecer como é extraída a terra rara, vá a Minas Sul, ou se quiser conhecer dentro de um espaço de 2.000 metros, visite, numa visita agendada aqui em Aparecida, no Alparque, como é a extração da terra rara. É um processo muito simples, lógico, ele é altamente sofisticado, porque os equipamentos são muito caros e tem tecnologia avançada, mas o processo é simples porque ele tem que separar o mineral da terra. A estrutura é sofisticada, mas a extração é simples, mas é de difícil separação. Então tem que ter uma tecnologia embarcada para poder separar as terras que estão ali. Foi a dificuldade que aconteceu lá em Minas Sul, que eles tiveram que refazer alguns maquinários, porque eles estavam extraindo, mas os chineses que têm essa tecnologia estavam vendo que não estavam separando as terras da maneira correta. Então agora eles estão trazendo outros maquinários, já estão implantados lá, para melhorar ainda mais, que já extraía as terras raras, mas para poder ter uma capacidade de separação dessas terras, porque em Minas Sul são vários tipos de terra. Aqui em Nova Roma já descobriu a capacidade de 15 metros de magneto, que é o ímã que puxa, né? Que é o que faz a função de ímã. Lá em Minas Sul estão várias terras. Tem as raras e as terras raras leves, terras raras pesadas, mas lá tem uma separação, tem que separar essas terras. E essa tecnologia lá em Minas Sul, ela está sendo renovada agora, porque eles estão fazendo um segundo processo. Já tem 3 anos que exporta essa terra. E agora eles já estão evoluindo, porque com novos maquinários para poder dar mais celeridade e mais valor agregado às terras que saem lá da cidade de Minas Sul. Então isso corresponde a que nós goianos,
fomos os primeiros que tivemos o privilégio de ter essas descobertas, porque, como eu disse, são investimentos altíssimos que têm que ser feitos para poder ter esse tipo de estudo com viabilidade e depois passar por um processo de licenciamento. Por enquanto, a gente tem lá em Minasus já licenciada exportando. Está em processo de licenciamento agora a Clara Rothschild na cidade de Nova Roma e brevemente a Appia deve dar entrada, porque já investiu mais de 50 milhões de reais, já tem um fundo de 600 milhões para poder fazer o investimento na cidade de Iporá e mais 2 cidades na região. Mas, como eu estou dizendo, por isso que é difícil as mineradoras fazerem um estudo sem a garantia de achar essa terra, porque o investimento é muito alto, muito recurso investido. Por isso que a maioria dos projetos já vem aprovado do Canadá, onde é a maior feira de mineração do mundo, que acontece todo ano no mês de fevereiro e março, e de lá saem os pesquisadores e levam os seus projetos para essa feira no Canadá, e lá os investidores mundiais veem quais são os melhores projetos que têm mais viabilidade econômica e montam seus fundos, como foi montado o fundo aqui na cidade de Nova Roma pela empresa a Clara Rothschild e também a Appia na cidade de Iporá. E agora o que a gente precisa é que quando o governador Ronaldo Caiado tiver essa posição de qual é o melhor país que pode fazer uma melhor transferência tecnológica para o Estado, a gente poder fazer com que o licenciamento seja conjugado com as empresas que possam investir no Estado de Goiás. Perfeito, secretário. Muito obrigado pela participação. Eu acho que ficou bem mais claro para quem está assistindo o que são as terras raras, qual que é a importância para a economia do Estado. Queria agradecer a participação. Eu que agradeço ao Jornal Opção, à TV, que tem esse novo formato para poder informar a todos, e também o impresso, o site, para que a gente possa divulgar, que todos os empresários que estiverem nos ouvindo, o de terras raras eu te falei, é muito específico, mas os outros setores que foram afetados pelo tarifaço, que procurem a Secretaria de Indústria e Comércio para que a gente possa ajudá-los a achar novos mercados. Nós estamos trabalhando, como eu disse, com todas as feiras de alimentos e feiras que têm voltada para essa área que foi muito prejudicada no Estado. Então, a gente está fazendo um raio-x com o Gabinete de Políticas Internacionais e com a Superintendente de Comércio Exterior, junto com a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, para que a gente possa estar presente com aquelas empresas que foram prejudicadas para abrir novos mercados. Então, esse é o nosso papel nesse exato momento. Muito obrigada, secretário. Que agradeço. Obrigada a você que acompanhou.